Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Michael Maciel e nessa aula de hoje, a aula 14.2, é a nossa aula de revisão de conteúdos, tudo bem? Aquela aula que nós vamos resgatar os conhecimentos referente ao campo magnético. Aquela aula que a gente vai resgatar os conhecimentos referente ao campo magnético, né? Causado por aquelas partículas em movimento. O fato delas sofrerem aquela força magnética sobre elas, quando elas entravam numa região que existia o campo magnético, ok? Falaremos ainda sobre a trajetória das partículas, então quando elas adentram ao campo magnético, certo? Vamos dar sequência. E ainda falaremos sobre o fio, né? Um fio elétrico carregado com corrente elétrica, se esse fio vai responder ao magnetismo ao redor dele, certo? Vamos nessa, manda na tela. Olha só, falando em campo magnético, a sua definição, né, vai ser o quê? Concentração de magnetismo criado em torno de uma carga magnética num determinado espaço. Então, se fala de magnetismo, a primeira coisa que tu vai pensar é um ímã, certo? Aí nesse ímã tu vai ter o quê? O polo do ímã norte, o polo sul. Outra coisa que tu tem que saber é que nesses polos é a região que está mais concentrada, né, pelas linhas de indução. Então, você tem uma maior densidade dessas linhas de indução, ok? Essas linhas de indução, externamente ao ímã, elas vão sair do polo norte e vão entrar aqui no polo sul. Internamente ao ímã, ou seja, na parte de dentro dele, elas vão do polo sul para o polo norte, ok? Então, aqui temos uma representação onde você tem o ímã, né, no formato de U. Esse ímã em formato de U, dá para ver aqui, ó, a concentração, né, dessas limalhas de ferro, ó, indo de um ponto a outro aqui, ó. E a região onde o campo é mais intensa. Olha só, lançamento paralelo. Então, digamos, o que acontecia se eu lançava uma carga paralela, né, ao campo? Se a carga é lançada paralela ao campo magnético, no mesmo sentido dele, o ângulo será de 0 graus ou de 180. Então, é o que a gente chama de paralelo ou antiparalelo. O que ele quer dizer com isso? Digamos que tu tem a B aqui, ó, e aí você lança a carga, essa carga, você lança aqui, ó, com V, com velocidade V. Qual é o ângulo formado entre esses dois? Qual que é o ângulo formado entre os dois? Nesse caso, o ângulo vai ser de 0 graus, tá? Então, ela foi lançada paralela ao campo magnético. Agora, tem uma outra situação. Digamos que o campo magnético está na horizontal para a direita e você lança essa carga no campo na horizontal para a esquerda, tá? Qual que é o ângulo formado entre elas? Tá? Qual que é o ângulo formado entre elas? Nesse caso, θ, né? O ângulo vai ser o quê? De 180 graus, ok? Então, olha aí, ó, de 180 graus. Em ambos os casos, se ela for lançada com 0 graus, ou seja, na mesma direção e sentido, ou se ela for lançada com 180 graus, na mesma direção, mas sentidos contrários, em ambos os casos, a força magnética é nula. Não existirá força magnética, ouviu, pessoal? Então, se eu lançar, ó, B, aqui, ó, B, apontando para cá, V apontando para cá, opa, paralelo, ó, isso, ó, paralelo, né? B e V, paralelo, ó, não haverá força magnética. Agora, se eu colocar aqui, ó, B e V, opa, deixa eu vir mais para cá, isso, B e V, cada um apontando num lado diferente, também não haverá força magnética, tá? Porque você vai ter a situação que eu anotei aqui, ó, 0 graus ou 180 graus. Que eu chamo de paralelo ou antiparalelo, tá? Nesse caso, força magnética igual a 0. Vamos nessa então, manda na tela. Manda na tela. Aí, pessoal, ó, vamos seguindo. Então, nesses casos aí, ó, força magnética igual a 0. Vamos apagar aqui, para lá, ó, e para cá, força magnética igual a 0. Carga com velocidade perpendicular. Nesse caso aqui, a velocidade ela está entrando com 90 graus em relação ao campo. Quando ele fala perpendicular, você vai lembrar
que é 90 graus, tá? Mas o que é 90 graus? O ângulo formado entre V e B, tá? Entre B e V, 90 graus. Nesse caso aí, a força magnética vai existir, mas a força magnética vai apontar para o centro da circunferência. Então, a força magnética ela vai se comportar como uma força centrípeta, tá? Então, uma força que aponta para o centro, força centrípeta. Logo, a sua força magnética é a centrípeta? Sim. Então, você vai igualar. Força magnética é igual a Q vezes V vezes B, ou seja, carga vezes velocidade vezes campo. Você vai igualar com a força centrípeta, que é o quê? Massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Quando você igualar essas duas forças, você vai obter que o raio, ó, o raio que ela vai ficar presa aqui, ó, confinando, vai ser esse raio aqui, ó. Massa vezes velocidade dividido pela carga multiplicada pelo campo. Tudo bem? Então você vai ter condições de dizer qual é o raio que ela fica confinada. Vamos seguindo. Sabendo que o seu campo magnético B vai ser a divisão da força magnética pela carga multiplicada pela velocidade, né? Você vai ter a descrição de cada um deles, sendo que V é o seu campo magnético medido em Tesla, o F vai ser a sua força magnética em Newton, o Q a sua carga magnética em Coulomb e o V a sua velocidade em metros por segundo. Não pode esquecer que essa unidade do campo magnético é o Tesla, que equivale a 1 Newton por Coulomb metro por segundo, tá? Mas o mais usual é você utilizar o Tesla, tudo bem? Vimos também que quando você lançava uma partícula negativa, né, num campo uniforme, ela sofria esse desvio, esse deslocamento para cima, devido à força magnética, ok? Vimos também que se eu trocasse, no lugar da carga negativa, colocasse uma carga positiva, e ela está indo aqui, ó, né, do norte para o sul, ela vai sofrer uma força magnética que vai direcionar ela para baixo, ok? Então, ora essa força vai levar para cima, ora para baixo. Vimos que dessa relação, que a força magnética vai ser o campo, vezes a carga, vezes a velocidade, vezes o seno do ângulo, existia várias situações onde a força magnética seria zero. Quais eram as situações? Ou a velocidade era nula, ou a carga era nula, ou ele era lançado paralelo ou antiparalelo. E somente no caso aqui, ó, a 90 graus, ele vai ser o quê? Campo vezes carga vezes velocidade. E vimos aí, finalmente, que quando eu tinha um condutor, e nesse condutor fluía ali uma corrente elétrica, ao redor do condutor eram criadas linhas concêntricas do campo magnético. O valor dessas linhas concêntricas era obtido por essa equação, né? A permeabilidade magnética vezes a corrente dividido por 2π vezes o raio. Tudo bem, pessoal? Agora, olha só. Eu vou dar um tempinho para você fazer as questões, tá? E olha só, daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo, hein? Vamos lá, você tentou fazer as questões? Será que acertou? Vamos fazer a correção aqui no passo a passo, verificar se você conseguiu, se não conseguiu. Então vamos nessa, manda na tela. Primeira questão. A figura mostra, de forma esquemática, um feixe de partículas penetrando em uma câmara de bolhas. Então está mostrando aqui, ó, câmara de bolhas, tá? Aí a partícula está chegando aqui. A câmara de bolhas é um dispositivo que torna visíveis as trajetórias das partículas atômicas. O feixe de partículas é constituído por prótons, elétrons e nêutrons, todos com a mesma velocidade. Na região da câmara existe um campo magnético perpendicular ao plano da figura entrando no papel. Então ele está dizendo que nessa região aqui tem o quê? Um campo magnético perpendicular e entrando no papel, né? Entrando no plano. Esse campo provoca a separação desse feixe em 3 feixes, que ele chamou aqui de trajetória R, trajetória S e trajetória T, tá? Que são essas trajetórias aqui, ó, para cima, em linha reta e para baixo. A associação correta entre as trajetórias e as partículas é... Então vamos analisar aqui, ó. Vamos analisar aqui. Letra A. A trajetória R é do elétron, a trajetória S é o nêutron, a trajetória T é o próton, trajetória... Essa é a letra A, né? Letra B. Trajetória R é o nêutron, trajetória S é o elétron, trajetória T é o próton. Então, assim, ele quer saber em qual dessas trajetórias, qual partícula está contida, né? Se é o próton, se é o elétron
ou se é um nêutron. Para responder isso, vamos pensar aqui. Você vai ter R, a trajetória do próton, ok? Por ação da força magnética, sofre um desvio para cima, tá? Então a força magnética vai agir aqui, ó, no próton. O próton ele é o quê? Positivo, né? Então essa partícula positiva, o próton, vai ser lançado para cima. Força magnética para cima, trajetória R. O S vai ser o quê? O nêutron. Por que o nêutron? Porque perceba que o S, ó, ele está aqui, ó, ele não sofreu desvio. Então se ele não sofreu desvio, não teve força magnética sobre ele, ele não tem carga. Qual é a partícula que não tem carga elétrica? É o nêutron, tá? Então o nêutron vai ser a trajetória S. E aí o elétron vai ser o quê? Por ação da força magnética, esse elétron ele vai sofrer uma força para baixo, tá? Uma força magnética para baixo, então vai ser a trajetória T. Tudo bem? Então letra D, trajetória R é o próton, trajetória S é o nêutron e trajetória T é o elétron. Tudo bem, pessoal? Vamos à nossa próxima questão, questão 2. Suponha que uma carga elétrica de 5 microcoulomb, vamos lá, anota aí, carga 5 microcoulomb, seja lançada em um campo magnético uniforme de 20 teslas. Então, você coloca assim, 20 tesla. Sendo de 30 graus, o ângulo formado entre os vetores V e B. Determine a força magnética que atua sobre a carga, supondo que ela foi lançada com velocidade igual a 2 vezes 10 elevado à terceira, tá? Então, assim, você tem que identificar bem quais são os dados que ele te forneceu, né, para não ter nenhuma confusão. Então, primeiro aqui, ó, 5 microcoulomb é carga, certo? Aqui, ó, carga Q. 20 Tesla, pela unidade você já pega, ó, Tesla é o quê? Campo magnético, é o B, tá? Aí o ângulo 30 graus é o teu ângulo θ aqui, ó, certo? A velocidade ele te deu, é o teu V, tá aqui, ó, 2 vezes 10 à terceira metros por segundo. E o que ele te pergunta, então? Determine a força. Então, tu quer saber a força? Força, interrogação. Então, dessa equação aqui, a única coisa que você não sabe, você vai descobrir a partir dela, é a sua força magnética. Dessa expressão, eu posso isolar a força magnética e escrevê-la dessa forma aqui, ó. Força magnética é igual ao vetor campo magnético vezes o valor da carga elétrica vezes a velocidade vezes o seno do ângulo formado entre V e B. Substituindo fica assim, no lugar do campo é 20. No lugar da carga, 5 vezes 10 a menos 6. Por que 10 a menos 6? Vamos lá, no passo a passo. Por quê? Porque é 5 microcoulomb. Onde tem esse micro aqui, ó, 10 elevado a menos 6 do coulomb, tudo bem? Então, por isso que está 5 vezes 10 a menos 6. Que multiplica pelo V, aí ele fala que o V é 2 vezes 10 a terceira, então 2 vezes 10 a terceira, que multiplica pelo seno de 30 graus, tudo bem? Então vamos lá. Olha o que acontece. Nesse caso, eu vou ter aqui, né? 2 vezes 5, ok? Vezes 2 vezes o seno de 30, você vai ter quanto? 2 vezes 5 vai dar, ó, 20 vezes 5 vai dar 100, ok? O restante aqui eu vou repetir, repito 2, seno de 30 graus, 0,5. Agora eu vou multiplicar, olha só, 0,5 vezes 2 vai dar 1, certo? E 100 vezes 1 continua dando 100. No lugar da potência, eu vou ter aqui, ó, 10 elevado a menos 6, que multiplica 10 elevado à terceira. Vai dar quanto? Menos 6 mais 3 dá menos 3. Então vai ficar 100 vezes 10 elevado a menos 3. Aí eu vou ter que andar quantas casas? 1, 2, 3 casas, então ficou 0,1 newtons, tá? Então a força magnética foi de 0,1 newtons. Questão 3, pessoal. Os cientistas que estudam a física das partículas necessitam estudar o comportamento e as propriedades do núcleo atômico. Para estudar os componentes dos prótons no maior acelerador do mundo, recentemente inaugurado na Suíça, o LHC, né, o Large Hadron Collider, prótons de massa m e carga positiva q são disparados em colisão frontal, com velocidades perpendiculares, ou seja, formando o quê? 90 graus, né? 90 graus a campos magnéticos uniformes, sofrendo ação de forças magnéticas.
Os campos magnéticos utilizados são uniformes e atuam perpendicularmente à velocidade dessas partículas. Podemos afirmar que essas forças magnéticas... Aí vamos lá, vamos para as alternativas. Letra A. Mantém as velocidades escalares dos prótons constantes, mas colocam em trajetórias circulares? Letra B. Mantém as velocidades escalares dos prótons constantes, mas os colocam em trajetórias helicoidais? Letra C. Aumentam as velocidades escalares dos prótons e mantêm suas trajetórias retilíneas? Letra D. Diminuem as velocidades escalares dos prótons e mantêm suas trajetórias retilíneas? E letra E. Não alteram as velocidades escalares dos prótons, nem alteram suas trajetórias. Então vamos à resposta. A força magnética, nesse caso, aponta para o centro da trajetória circular, atuando então como uma força centrípeta, tá? Então a força magnética, nesse caso, vai atuar como uma força centrípeta. Como ela é perpendicular à velocidade, ou seja, ela forma o quê? 90 graus, né? Com a velocidade, não sofre alteração, ok? Não sofre alteração. Então, letra A, mantém as velocidades escalares dos prótons constantes, mas os colocam em trajetórias circulares. Ou seja, a partícula vai ficar confinada, ó, a partícula vai ficar confinada aqui, né? Força magnética apontando para o centro, velocidade aqui, ó, certo? E o valor da velocidade em módulo é constante, tá? Em módulo, o valor da velocidade é constante. Mas a direção e o sentido vão estar mudando, tá? Por conta da força magnética. Ou seja, como a força magnética ela está atuando como uma força centrípeta, então ela vai mudar a direção e o sentido da velocidade, do vetor velocidade. Mas o seu módulo, ou seja, a sua intensidade, vai ser a mesma. Por isso que tem essa ideia aqui, ó, mantenha as velocidades escalares constantes, mas os colocam em trajetórias circulares, que aí forma um movimento circular uniforme, tá? Movimento circular uniforme. Vamos lá, pessoal. Exame, se liga no Enem, vamos lá, de olho no Enem. Questão 4, pessoal. Marque a alternativa que melhor representa o vetor indução magnética no ponto P, gerado pela corrente elétrica que percorre o condutor retilíneo da figura abaixo. Nesse caso, você tem aqui um condutor, tá? Um fio carregado, e nesse fio tu percebe que está passando aqui, ó, uma corrente elétrica, tá? Vamos trocar a cor aqui. Você tem um fluxo de elétrons aqui, ó. E o que vai acontecer? Por esse fluxo de elétrons, ao redor do fio, tu vai ter um campo magnético, tá? Aqui. Ok? Você vai ter um campo magnético. Aí esse campo magnético, professor, é como? Vou colocar o fio aqui, ó, tá? Aí vou colocar a corrente para cima. E esse campo magnético ele vai ser concêntrico ao fio, ou seja, você vai imaginar círculos passando ao redor dele, né? Com raios cada vez mais distantes. Então tu vai ter o quê? Essas linhas de indução. Nesse pontinho aqui, passando por esse ponto P, vai ter uma determinada linha de indução que vai passar sobre ele, certo? Aí a questão é, qual das alternativas representam essa indução? Ou seja, representam esse vetor indução magnética. Ou seja, nesse ponto aqui, o campo magnético vai estar entrando na tela, né? Aqui, entrando na tela, né? Entra, ó. Ele vai estar saindo da tela, ó, sai da tela. Ele vai sair. Ele vai estar para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima. E a resposta vai ser dada, pessoal, a partir da regra da mão direita, tudo bem? Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá, a resposta vai ser dada a partir da regra da mão direita. Vem aqui comigo. O slide no fundo, por favor. Vamos lá, regra da mão direita. Você vai pegar a sua mão direita, o seu polegar vai indicar o sentido da corrente elétrica, tá? Olha lá, ó, o sentido da corrente elétrica, o seu polegar. Quando você fechar os demais dedos, a orientação desses dedos vai dizer para você qual é o sentido do campo magnético, tá? Então essa questão você vai colocar ali, ó, corrente para a direita. Fechou os dedos, então vai indicar se ele está entrando naquele ponto ou saindo daquele ponto, tudo bem? Manda na tela. Opa, aí.
Tá? Então, nesse caso, fica assim. Pela regra da mão direita, né? Polegar indicando o sentido da corrente, os demais dedos o sentido das linhas de campo. Pela regra da mão direita, chegamos que esse vetor está o quê? Saindo do plano. Tudo bem, pessoal? Temos aí o material complementar aqui, ó. Venha conhecer o biomagnetismo médico para você assistir esse vídeo, 3 minutos e 20 segundos, tá? É bem curtinho e você vai gostar, né? Está relacionado ao tema. Então, pessoal, olha só. Essa foi a nossa aula de hoje. Foi uma aula bacana de revisão de conteúdos. Vimos sobre o magnetismo nas partículas e no fio carregado, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula, pessoal. E tchau, tchau!